Vosso povo. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer ao sacrifício um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua palavra, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, já há alguns dias que nós temos quase que exaustivamente falado aqui a respeito da necessidade da comunhão com Cristo. Isto é, no tempo do Natal, nós somos chamados a acolher Jesus. No tempo do Natal, nós somos convidados a soltar, a deixar de lado aquilo que ocupa espaço no nosso coração, aquilo que ocupa espaço nos nossos braços, para que com os braços e o coração livres, nós possamos acolher o menino. Pois bem, a primeira leitura de hoje vai novamente bater nesta tecla, a necessidade que nós temos de acolher Jesus. Durante o tempo do Natal, muitos, olhando aquele menino na manjedoura, olhando o menino no presépio, não há como não se encantar com a criança. E aí fica fácil, sai quase que espontaneamente dizer: eu amo Jesus. Nossa, como eu gosto de Jesus. Ok, meu santinho, minha santinha, nós somos chamados a amar Jesus, mas o nosso amor não é apenas uma realidade afetiva, nem primeiramente, mas uma realidade efetiva, uma realidade que acontece, que nos transforma e move as noções. Porque senão, é muito fácil dizer: eu amo Jesus,
mas de verdade, eu me pareço com Satanás. Eu amo a luz, mas as minhas obras são trevas. Então nós precisamos amar Jesus e amá-lo de fato. E amá-lo de fato significa colocar em prática a sua palavra. Amá-lo de fato significa querer nos assemelhar a Ele. Amar de fato significa ter os mesmos sentimentos dele no nosso coração. E aí sim, nós faremos de verdade comunhão com Ele. A primeira leitura de hoje, retirada da primeira carta de São João. São João continua batendo nesta tecla. Por quê? Porque no tempo dele existia uma heresia chamada gnosticismo, que dizia assim, que o importante é você conhecer Deus. Isso aqui compreendamos no sentido meramente intelectual. Então o importante é que você conheça Deus. Como você vive e o que você faz, pouco importa. E aí vem São João e diz, epa, de jeito nenhum. São João disse, meu santinho, assim não. Nós precisamos conhecer Deus, conhecer o Deus verdadeiro, e precisamos viver de acordo com aquilo que Ele ensina. Porque quem diz, eu conheço a Deus, mas nega os seus mandamentos, os mandamentos de Deus, e um deles é o que? É amar o próximo. Quem diz que conhece a Deus, mas não observa os seus mandamentos, não conhece a Deus, não ama a Deus, não vai para o céu, não agrada a Deus. Então, isso que acontecia lá no século II, no início do século, já no século I, final do século I, início do século II, isso ainda é uma realidade, noutro contexto, mas uma realidade muito atual. Existem pessoas, existem católicos que pensam poder dizer, eu sou católico, eu conheço a Deus, eu sei que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, eu conheço, eu sei quais são os sacramentos, eu conheço, eu sei até quais são e quantos são os mandamentos, mas eu não os vivo. Mas como eu vivo, pouco importa. O que importa é que eu saiba, é que eu conheça, porque assim eu amo a Deus. Não. Quem diz que ama a Deus, precisa viver conforme Ele nos ensina na sua palavra. Então ouçamos aqui, São João, caríssimos, para saber que conhecemos Jesus, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Quem diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é um mentiroso, e a verdade não está nele. Percebe? São João aqui não é politicamente correto, vai escolher palavras bonitinhas, para não ferir a nossa sensibilidade melindrosa. Não, São João aqui é curto e grosso, é quase um João Batista, embora seja o evangelista. Diz, olha, quem diz que ama a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é um mentiroso. Não me venha com essa história. Naquele, porém, que guarda a sua palavra, que guarda os seus mandamentos, o amor de Deus é plenamente realizado. O critério para saber se estamos com Jesus é este: quem diz que permanece nele, deve também proceder como ele procedeu. Então este aqui, meus santos, é o critério. E é exatamente este critério, negado lá no século II, que hoje voltou à tona com grande força. Isto é, pessoas
de igreja, pessoas que se dizem católicas, mas que não querem mais observar os mandamentos de Deus. Então, se você perguntar a elas a sua religião, eles vão dizer: católico, eu sou católico, eu sou católica, e às vezes até ministro ordenado, sou católico, sou católica, mas não querem mais ter comunhão, acham poder ter comunhão afetiva e não efetiva, acham poder ter comunhão com Jesus, negando os seus mandamentos. E aí vocês vão encontrar pessoas que matam, que abortam e querem ser católicas, matando e abortando. Não há como. Não há como ter comunhão de luz e trevas. Há aqueles que roubam, adulteram e fornicam, né? O pecado da fornicação, o sexo fora do casamento. E querem, matando, roubando, adulterando e fornicando, se dizerem católicos. Há aqueles que renunciaram à sua identidade sexual, achando que podem ser o que quiserem. Nasceu homem, mas acha que pode ser mulher, e agir como tal, vestindo-se como tal, e relacionando-se como tal. E acham que podem assim viver, e se dizerem tranquilamente católicas. Meus irmãos, o problema aqui não é que haja católicos pecadores, porque no que diz respeito ao pecado, a diferença entre um católico e um pagão não é que o católico não peca e o pagão peca, não é isso. Mas no que referente ao pecado, a diferença de um pagão para um católico, de um pagão para um cristão, é que o católico, ele vai sempre bater no peito e dizer: misericórdia, Senhor, tende piedade de mim, que sou pecador. E o pagão quer elevar o seu pecado ao status de virtude, quer que o seu pecado seja chancelado, aceito, abençoado por Deus e pela igreja. E isso é impossível. Não há como querer comunhão entre luz e trevas. Jesus mesmo, e não é que eu estou sendo radical, Jesus disse: olha, quem comigo não recolhe, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Mas há uma categoria, um tipo de pessoas que se dizem católicas, que querem, abraçando os seus pecados, continuarem dizendo que amam Jesus e que são católicas. E isso eu não posso dizer porque Jesus não disse. Ele fala aqui com clareza: quem diz eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é um mentiroso, e a verdade não está nele. E eu não quero ser um ministro da mentira, propagandeando a mentira, sendo um arauto da mentira. Não é isso que Jesus diz. E não seria caridoso, embora politicamente correto e sairia bonito na fotografia, dizer isso. Bonito para o mundo, mas feio para Deus. Eu quero ficar bonito para Deus. Eu quero estar bem com Deus, porque será Deus que vai no dia do juízo julgar os meus atos. Então eu preciso querer agradar a Deus e não aos homens. Então, meus irmãos, voltando lá, então a diferença entre, naquilo que diz respeito ao pecado, entre um católico e um pagão, é que o católico ele recebeu a graça de Deus para lutar contra o pecado.
é que o católico, ele recebeu a luz de Deus, a mensagem, a palavra, a revelação, para saber o que é pecado e, consequentemente, ele luta contra os seus pecados, não os abraça e quer que de qualquer jeito eles sejam aceitos na igreja e por Deus. O mesmo São João, ele vai dizer no capítulo, agora no Evangelho, estava citando aqui a sua primeira carta, no Evangelho de São João, no capítulo 3, versículos 19 e 20, peço, depois leiam, além desta primeira leitura, leiam João, 2 versículos só, crê em Deus Pai, pelo amor de Deus, né? Deixa de ser ruim. 2 versículos. E aí eu aconselho a você ler, copiar, porque aí você põe vários sentidos, né? Lê em voz alta, não apenas lê com os olhos. Lê em voz alta, porque a audição, né, entra também a sua voz, a audição, você escreve, então o tato entra em ação também, e você vai lá escrever. E São João diz do seguinte modo: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas, pois as suas obras eram más. Imagine aqui, meus santos, que palavra terrível. Isto é, a luz veio ao mundo, Jesus, mas os homens, os mundanos, amaram mais as trevas. Por quê? Porque as suas obras eram más. Até agora é terrível, mas o mais terrível é que as pessoas queiram agora que as trevas sejam acolhidas na igreja. Percebe? Isto é, repito, para que fique bem clara a distinção. Já é triste um católico que cai nas trevas, mas é infinitamente mais triste quando o católico chama as trevas de luz. Que quando o católico cai nas trevas, mas as chama de trevas, ele pode se converter, porque ele diz: isso é mal, isso é pecado, são trevas, não é do agrado de Deus, eu não estou amando a Deus, eu preciso me converter, ajuda-me, Senhor. Mas quando ele chama as trevas de luz, ele não precisa mais se converter, que afinal de contas, tudo é luz, tudo é bom, tudo foi chancelado, tudo foi acolhido, tudo pode ser abençoado. Ora, eu não preciso mais me converter. Mas continua, São João, capítulo 3, versículo 20, e diz: mas as trevas fogem da luz, odeiam a luz, porque não querem que as suas obras sejam reprovadas. Então, a luz verdadeira sempre reprovará as trevas, e sempre haverá uma inimizade entre luz e trevas. E é exatamente isso o que Simeão, o velho Simeão, no evangelho de hoje diz: este menino vai ser causa de confusão. Ele não é bolinho, não. Ele não é bolinho. Ele vai ser causa de queda e reerguimento para muita gente. Quem o aceita vai se reerguer. Quem não aceita vai nele tropeçar. Esse menino, ele veio trazer a guerra de pai contra filho, de mãe contra filha. Não foi isso que Jesus disse? Ele mesmo isso afirmou. Isto é, decidir-se por Jesus. E continua o velho Simeão: e diante dele os pensamentos dos homens serão revelados, porque ele será um sinal de contradição. Isto é, diante dele as pessoas precisarão se decidir se a favor dele ou contrário a ele, abraçando os seus mandamentos ou renunciando os seus mandamentos. Meus irmãos, nós estamos no 5º dia da nossa 8ª de Natal, em que nós olhamos para este menino
o sol nascente que nos veio visitar, Deus que veio até nós. Peçamos a nosso Senhor, mas peçamos reconhecendo a nossa fraqueza, peçamos que Ele nos conceda a graça de acolhê-lo. Peçamos que Ele nos conceda a graça de afugentar as trevas do nosso coração, inclusive aquelas trevas amadas por nós, porque existem trevas amadas por nós. É verdade, existem, desculpe-me aqui a terminologia, mas não tenho outra para usar. Existem trevas mais tenebrosas, mais escuras, e trevas menos escuras, mas existem trevas às quais nos sentimos apegados, realidades que não são luz, que não conduzem à luz, ou que pelo menos não são para nós, e que nós precisamos pedir a Jesus que Ele nos conceda, por amor a Ele, renunciar tudo isso, para que nós possamos caminhar na luz, que Ele misericordiosamente nos ilumine e revele os nossos pensamentos para nós mesmos, porque às vezes nós nos achamos muita coisa, quando na verdade somos esterco. Às vezes nós nos achamos progredidos, evoluídos espiritualmente, quando na verdade nós estamos ainda no beabá. Às vezes estamos ainda tomando o leitinho e insistimos a continuar no leitinho e não tomar o alimento sólido, como diz São Paulo. Isto é, na primeira dificuldade nós já desfalecemos, porque ainda somos imaturos e iniciantes na fé. Então que Deus misericordiosamente Ele ilumine os nossos pensamentos, para que nós vejamos os nossos pecados, os nossos apegos, as nossas limitações, e possamos pedir a graça para progredir espiritualmente, para que nós possamos abraçar toda a vontade de Deus, para que nós possamos abraçar todos os mandamentos de Deus, para que assim possamos abraçar a Deus e nunca mais soltá-lo da nossa vida. Que a Virgem Maria nos ajude neste itinerário espiritual, para que possamos estar sempre mais abertos ao sol nascente que nos veio visitar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.